No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19, a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. O texto diz que ele era um homem muito importante na Síria. Ele era um comandante do exército sírio e aquele homem era muito condecorado. Naamã já havia alcançado muitas vitórias e o texto diz que ele era considerado um herói. Deus estava usando aquele homem para dar vitórias a ele, enquanto ele estava como comandante do exército da Síria. Mas no momento em que Naamã ele deu conta, infelizmente tudo aquilo que ele estava vivendo foi alterado, porque a Bíblia diz que ele ficou leproso. Queridos, a lepra naquele momento não tinha cura, era uma doença que transformava uma pessoa num renegado, porque ele teria que ser afastado do convívio da sua família, não poderia mais ocupar a posição que ele estava ocupando, tão importante, junto ao cenário daquela época, ou seja, como um comandante do exército sírio, porque o leproso tinha que ser retirado para não contaminar outras pessoas e teria que viver numa aldeia para leprosos. Vamos imaginar agora a situação daquele homem. Meu Deus, que situação terrível! Como estaria o coração daquele homem ao ouvir que ele morreria de lepra? No momento em que aquela situação estava se desenvolvendo, ou seja, que a tristeza, o abatimento estavam consumindo a família, uma menina que era escrava, diz o texto, ela foi tomada pelos sírios e levada como escrava para a casa de Naamã. Ela era de Israel. Ela de repente chamou a esposa de Naamã e disse: olha, minha senhora, se o meu senhor Naamã for levado até o profeta que está na minha cidade, na minha terra, ele poderá ser curado da lepra. Veja que coisa interessante, não é? A menina poderia ficar calada, ela poderia pensar assim: agora chegou a minha vingança, eu fui tomada como escrava, fui tirado do convívio da minha família, estou aqui no meio de estranhos, que ele morra. Mas não, ela foi um instrumento que Deus usou para aquele homem ser transformado, e ela deu a palavra que era necessária para que Naamã tivesse uma esperança para a sua vida. Então ele, ouvindo aquela palavra, ele tomou algumas pessoas para formar uma comitiva, pegou alguns presentes, algumas coisas para honrar o profeta e se deslocou até Israel. Chegando lá, ele encontrou com o profeta Eliseu e teve uma surpresa, porque pelo que o texto nos mostra, Naamã, ele esperava que o profeta dissesse: olha, eu vou orar ao Deus dos céus, eu vou clamar ao Senhor por sua vida e a lepra vai embora. Mas não, o profeta disse: olha, você vai sair daqui, vai até o rio Jordão e chegando lá você vai mergulhar 7 vezes. Queridos, para Naamã aquilo foi um insulto. Por quê? Porque era um rio que não era o mais limpo. Naamã sabia disso e ele havia citado, inclusive no momento em que ele ouviu que seria no Jordão, ele citou outros rios e pensou: poxa, o profeta poderia ter me enviado para outros rios melhores, rios mais limpos, mas ele esqueceu que ele era um leproso. De qualquer forma, queridos, seja no rio limpo, no rio sujo, se o milagre não acontecesse, a vida daquele homem estaria fadado à morte. Mas na mente dele não, ele não pensou assim. Sabe por quê? Porque o que estava dentro de Naamã estava tão ruim quanto o seu corpo, ou seja, as feridas que estavam dentro dele eram maiores do que as chagas que já estivessem talvez marcando o seu corpo como consequência daquela lepra. Sim, eu acredito mesmo que a pior ferida no corpo de Naamã não estava ali na sua carne, na sua pele externada, mas estava lá dentro, nas suas emoções. Aquele homem não conseguiu perceber que ele era um homem condenado à morte, ele não conseguiu perceber e foi questionar, e um dos homens que estavam com ele foram praticamente a tábua de salvação, porque ele chegou e disse: meu senhor, se o profeta tivesse lhe mandado fazer algo pior, ainda assim o senhor não faria, porque o senhor está leproso. Em outras palavras, como é que você está reclamando de mergulhar 7 vezes no rio porque o rio é sujo? Você vai morrer. Veja que situação Naamã se encontrava. Ele não conseguiu entender que ele era um condenado à morte e que naquele momento o que estava sendo determinado resolveria o seu problema. Mas tudo isso eu acredito, queridos, porque dentro dele havia uma ferida maior, havia um problema maior. Eu não sei
a Bíblia não detalha como era o comportamento de Naamã com a família, com os amigos, com a tropa que ele comandava, uma vez que ele era comandante do exército sírio. Mas eu sei que naquele momento que ele ouviu o profeta falar, o que foi externado nos mostra que ele não era um homem que por dentro estava satisfeito, que tinha um bom relacionamento, que conseguia aceitar certas coisas com facilidade. E ele questionou aquilo e quase perdeu a oportunidade. Então, quando aquele homem chamou a atenção dele, eu acredito que ele tenha caído na real e foi se submeter. E para a alegria dele, de todos que estavam com ele, deu certo. No momento em que ele mergulhou 7 vezes, na 7ª vez, ele já levantou purificado, seu corpo estava tratado. Mas eu acredito bem que Deus pregou aquela peça em Naamã, ordenando que fossem 7 vezes no Jordão, para que ele pudesse ser tratado não do seu corpo, mas daquilo que dentro dele também estava doente e provavelmente ele não tinha percebido. Eu acredito que assim como Naamã somos nós. Muitas vezes nós temos problemas de relacionamento, temos problemas dentro de nós, as nossas emoções estão feridas, precisam ser tratadas e nós não admitimos, nós não olhamos para esse lado da nossa vida, nós não aceitamos. Muitas vezes focamos só na saúde física, mas esquecemos da saúde emocional, esquecemos de ter pensamentos que sejam saudáveis, emoções que sejam estruturadas ao ponto de nós podermos nos relacionar bem com aqueles que estão dentro da nossa casa, ou fora da nossa casa, no trabalho, na comunidade onde nós habitamos. Então, nesse momento eu entendo que Deus está mostrando para nós uma lição de que precisamos ser curados das nossas feridas, as feridas da nossa alma, aquilo que está dentro de nós e que está sendo responsável pelo sofrimento que estamos vivendo. Quantos de nós, queridos, não tem nesse momento um bom relacionamento com as pessoas e não consegue admitir isso porque não enxerga que precisa ser tratado? Deus está disposto a fazer na sua vida e na minha vida aquilo que ele fez com Naamã. Agora a pergunta é, nós estamos dispostos a nos submeter assim como Naamã também se submeteu? Será que vamos precisar de alguém ao nosso lado para dizer, mas olha só a situação que você se encontra, não é melhor que você se submeta? E eu acredito que naquele momento faltou humildade naquele homem, faltou o reconhecimento do estado real que ele se encontrava, de admitir quem ele era naquele momento, não um comandante mais, mas um leproso. E eu acredito também que você e eu, se admitirmos o nosso real estado, Deus estará tratando desse lado da nossa vida. Se nós conseguirmos olhar para dentro de nós e conseguirmos realmente ver aonde está o problema, eu tenho certeza que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Por quê? Porque Jesus veio para isso. Queridos, entendam bem, Jesus ele veio para curar a nossa alma ferida. Aquilo que está em 2 Reis, no capítulo 5, do 1 ao 19, é apenas uma história de um homem, mas quantos homens e mulheres hoje estão vivendo da mesma maneira? E Jesus veio para alcançar a todos. Não precisamos mais do Jordão para sermos limpos e purificados, Jesus veio para isso. E o Espírito Santo é o remédio de Deus, é o santo remédio de Deus para tratar essa área da nossa vida. Então eu quero chamar a sua atenção para isso e dizer, olha, Deus quer mudar a tua realidade, Ele quer trabalhar esse lado da tua vida. O Senhor, Ele está te chamando hoje, dizendo, vem, abre a porta do teu coração, deixa eu tocar aí, deixa eu tocar com o bálsamo que vai curar e vai tirar de você essa dor, a dor da tua alma, talvez a falta de perdão, ou o fato de ter sido magoado por alguém. Eu não sei o que aconteceu com você ao longo dos anos da sua vida, quantos traumas podem ter atravessado o teu caminho, mas eu sei que o Senhor, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode tratar as tuas emoções, Ele pode mudar você de dentro para fora, se você permitir. Essas raízes são profundas, mas o Senhor pode arrancá-las e pode fazer com que você seja uma pessoa mais leve, uma pessoa sorridente, uma pessoa disposta a abraçar, a beijar, uma pessoa que vai ser até um instrumento de Deus para outras pessoas. Então só depende de você. Eu não estou falando que seja alguma coisa fácil. Eu acredito que tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, que aconteceu com Naamã, foi um conflito interno, foi um desafio para a vida daquele homem, como para a tua vida também, como para a minha vida, mas do mesmo jeito que Naamã venceu, você é capaz de vencer também. Deus não quer purificar apenas o teu corpo, até porque, queridos, o nosso corpo um dia, ele será levado ao pó, novamente estará sendo levado ao pó, quando a Bíblia diz, nós morreremos e ele ficará por aqui, mas aquilo que está dentro de nós determinará
determinará o sucesso do porvir, ou seja, se estaremos vivendo com Deus ou não. Então agora é necessário nos preocuparmos em ser curados justamente das feridas da alma, em deixar que o Senhor, Ele toque em nós. Ele é o médico dos médicos por excelência, Ele é aquele que tem nas mãos o poder para fazer e desfazer. E se você nessa hora sentir isso em você, se você se sujeitar a isso, se você admitir isso, a tua vida será transformada e você será um instrumento de transformação para outras pessoas. Receba essa palavra como uma palavra de despertamento, como uma palavra de orientação, como aquilo que Deus está querendo mostrar para você como a solução para esse problema da sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela possa ter um lugar dentro de você. Fique ruminando isto, até que você tenha condições de mergulhar 7 vezes, mas não no Jordão, mas sim no oceano do Espírito, para que o Senhor possa te purificar completamente. E seja mais leve, seja mais tranquilo, desde que a partir desse momento o Senhor conduza a tua vida para o caminho da felicidade. Que Deus te abençoe e te guarde, e que essa vitória ela comece a ser declarada a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Tá? E eu quero crer que você será melhor para você mesmo, para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se essa mensagem ela tocou em você, compartilhe para outras pessoas. É algo muito simples que nós estamos compartilhando. O nosso objetivo é pegar aquilo que Deus tem falado conosco e levar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, talvez até mais distante, né, geograficamente. Você é uma dessas pessoas. Eu amo você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.